tão velozes, tão impacientes, tão impiedosos? Que terão visto, que terão ouvido em sua caminhada pelo mundo tão cheio de ódios, de injustiças, de egoísmo? Por que não consigo entendê-los, ou mesmo adivinhá-los? Será a ti, Senhor, que eles falam? Lhes presta ouvido, Senhor? Ou perde-se nos espaços sem fim a revolta que tentam transmitir? A dificuldade, ela ensina muito, ela faz surgir muita coisa. Então, foi nisso que surgiu o Encontro de Irmãos, foi nisso que surgiu a Comissão de Justiça e Paz, foi isso que surgiram as pastorais, foi nessa época que o laicato assumiu tarefas que anteriormente só os padres e bispos assumiam. E Dom Helder apostava muito nesses anos no que ele chamava as minorias abraâmicas. Nós precisamos trabalhar, dizia ele, com aquelas minorias que têm efeito multiplicador, que têm capacidade criativa. E nesses anos, de Medellín a Puebla, foram essas minorias abraâmicas que fertilizaram a Igreja Latino-Americana. Enquanto nós trabalhamos para o povo, nós somos os fortes, os inteligentes, os que temos as ideias, os projetos, o dinheiro, e vamos ajudar este pobre povo. Quando o Espírito de Deus nos ensina a trabalhar com o povo, nós aprendemos a confiar em Deus sempre, mas também no povo. Mesmo pessoas que estão em áreas subhumanas, pessoas que não sabem ler nem escrever, sabem pensar. Eu chego numa área subhumana aqui da Recife e me pedem: Dom Helder, fala um pouco a gente aí sobre a dívida da gente. Eu começo a apresentar problema. De repente, uma velhinha que nem sabe ler nem escrever diz: Dom Ebes, essa história aí não é agiotagem, não? Eu digo: minha filha, é agiotagem internacional. Canto na... Olá, gente querida, como vocês estão? Que alegria estarmos aqui juntos para começarmos esse quarto ensaio para a profecia hoje. Sejam bem-vindas, bem-vindos, e sabendo que em toda caminhada que a gente se propõe fazer, ainda mais fazer juntos, a gente precisa de inspiração, a gente precisa de motivação, de sermos provocados. E vendo esse vídeo aí inicial, ninguém melhor, né, do que Dom Helder, com todo o seu testemunho de vida, o seu legado, o seu encantamento para nos motivar. Não é isso, minha parceira Patrícia de hoje? É isso mesmo, Eduardo. Boa tarde a todas, todos. Nosso desejo é que todos e todas compartilhem, né, experimente dessa experiência contagiante de quem caminha junto, né, com esse sentimento de pertencimento. Essa experiência e sentimento são decisivos para a consciência da profecia que nós queremos afirmar neste dia de hoje, né? Nesse ensaio de hoje, que se chama A Profecia de uma Só Humanidade. Minha gente, não deixe de acessar o link abaixo na descrição desse vídeo. Nos ajude na divulgação deste ensaio. Ajudar nessa divulgação. Afinal, a gente acredita, né, que nesses ensaios somos todos protagonistas. A profecia, ela é sempre coletiva, ela nos afeta, ela nos provoca, ela nos agrega. Então, quando contemplamos a humanidade, realmente a gente não tem só motivos de alegria. Infelizmente, nem todos têm essa consciência ainda, né? Essa consciência de que há um sentimento que deveria brotar em todos nós quando contemplamos a humanidade na sua diversidade. Estamos todos no mesmo bar, estamos todos na mesma casa comum, né? Somos membros da mesma humanidade. Mas o que a gente observa, Patrícia, é que há muitos muros de separação, muros que foram criados ao longo da nossa história, muros criados
construídos a partir da negação ou do medo da diferença, a diferença das cores, dos grupos, dos povos, etnias, nações, cada qual com os seus costumes, línguas, crenças e tradições. É difícil lidar com as diferenças, mas é tão bonito, não é, Patrícia? Sim, Eduardo. É uma pena, né, que muitas pessoas, muitos de nós, experimentem, né, as diferenças como barreiras, né, e tornem essas barreiras ou essas fronteiras lugares de violência, de exclusão, de medo, de ameaça e de separação, né? E todos, sim, né, todos nós, todas saímos perdendo com essa pequena compreensão. Vocês não acham? Escrevam aí no nosso chat, escrevam o que vocês acham dessa situação, né, tão complexa que são as barreiras, as fronteiras das diferenças, né, que infelizmente são vividas como violência, como medo. E você, Eduardo, o que você acha? Eu aqui concordo totalmente com você, né? Eu acho que todos saímos perdendo quando ignoramos o outro, quando tratamos o outro como nosso inimigo, quando caímos na tentação de construir muros de separação e armas, né, que amedrontam, armas de violência, de dominação. Diante da nossa história, vemos tantos conflitos, né, vividos nas fronteiras. As fronteiras poderiam ser outro espaço, né? Espaço do encontro, do diálogo, da troca. Nossas diferenças, quando acolhidas com esse espírito fraternal, sororal, né, homens e mulheres que se irmanam, né, juntos, nessa mesma mentalidade, nessa mesma sensação de que... Sensação não, sentimento de que estamos juntos, né, na mesma casa comum. Aí sim, as fronteiras se transformam em verdadeiras oportunidades de nos enriquecermos mutuamente, pelo contato, pela troca de saberes, pela partilha das experiências vividas. Olha o nosso mundo das tecnologias, do comércio. Como que seria interessante se a gente não tivesse diante do outro esse sentimento de ameaça, né, de inimigos, de nos aproximar de inimigos, mas de irmãos. É isso mesmo, Eduardo. Parece que a gente muitas vezes esquece, né, que ninguém é uma ilha. Nós vivemos conectados e conectadas a todo esse universo, né? E não aprendemos sozinhos e sozinhas, aprendemos em conjunto, compartilhando com os outros, com a natureza, com o universo. E a respeito disso, temos um trabalho do Ailton Krenak, que é toda a sabedoria ancestral indígena, chamado A Festa Selvagem, que fala dessa conexão, né, dessa harmonia e dessa sintonia dos seres humanos com todo o universo, né? Somos todos e todas conectados com esse universo. E juntamente com essa harmonia do universo, nós temos também o grande pensador Paulo Freire, né, que traz essa experiência da condição humana, que é aprender a conviver, aprender a respeitar, aprender a sermos todos ensinantes e aprendentes. E só quem ensina, digo aí um ditado africano, só quem ensina é aquele que se sentou, aquela que se sentou para aprender, para escutar. E como nos ensinou Paulo Freire, quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é seu opressor, né? Então, a mudança dos nossos pensamentos, das nossas ações, passa também por uma educação que promova uma experiência, uma consciência possível e necessária. Vamos conhecer agora uma experiência de educação comprometida com esta mudança, a Global Vines, ou Veias Globais. Como é que você se sente no mundo hoje? Qual que é a sua visão sobre a educação? Se alguma coisa te parecer não fazer muito sentido, é porque a gente está vivendo um momento de ressignificar a nossa existência humana nesse planeta. Sair de relações baseadas no medo e na indiferença e começar a criar relações baseadas na confiança e no entendimento de que somos todos parte de uma só nação, o planeta Terra, e que nós, seres humanos, somos seus cidadãos. A educação, que é base para qualquer escolha na vida, precisa começar a formar cidadãos planetários. A boa notícia
é que isso já vem acontecendo. Desde 1990, quando a Unesco estabeleceu os 4 pilares para o desenvolvimento educacional global, que são aprender a conhecer, a fazer, a conviver e a ser, muitas coisas começaram a mudar. E é aí que o Global Vens entra. O nosso trabalho é promover espaços de educação livre e prática de cidadania planetária. Através de encontros vivenciais, a gente une a potência tanto dos estudantes, quanto dos educadores, e aí professores, coordenadores e diretores, e da comunidade do entorno, para transformar o sistema educacional. Como educador, você experimenta na prática e consegue replicar a metodologia no seu cotidiano escolar. É um convite a um caminho, a uma jornada tão única. Ele se remodela e ele pode entrar numa estrutura, seja ela qual for. Muitas vezes a gente pensa, será que tem jeito? Mas tem sim. Na educação não podemos deixar de sonhar, perder esse brilho, essa luz, essa esperança de continuar sonhando. Então, por que eu estou aqui? O que eu posso fazer aqui? Então, ela me trouxe esse estado de consciência que ele não sai. Sim, nós vamos realizar com quantos forem, do jeito que for, com quem estiver, nós vamos fazer. Aconteceu, fizemos acontecer e a sensação foi maravilhosa, o feedback. Então, é isso que eu senti, assim, esse retorno, pensar que nós somos humanos. Ponto. Por isso que eu acho que é uma pedagogia iniciática, que é uma pedagogia que te transforma num ser humano, transformando você nesse ser humano, transforma tudo à sua volta. Eu vi a transformação em todos, porque quando ele encontra a si mesmo, ele encontra o educador dentro dele. Eu acho que esse olhar e esse caminho que a gente trilhou, né, no curso de Cidadania Planetária, ele propiciou esse ressignificar o trabalho educacional, o trabalho com a educação. Isso. Finalmente, eu posso acreditar no mundo melhor. Finalmente, esse mundo está chegando aqui e agora. Ele não está lá na frente. Um dia vai acontecer. Ele acontece hoje. Então, é real. Eu queria agradecer, tô até emocionada. Agradecer por vocês proporcionarem um momento assim, né, de a gente refletir sobre a nossa vida, sobre o nosso trabalho, sobre a nossa rotina, sobre o nosso dia a dia, sobre os nossos alunos, né? Agradecer mesmo, obrigada. Toda relação é um espaço de educação, em que eu aprendo e ensino ao mesmo tempo. Então todos somos educadores nesse processo. E você, como educador, como vem praticando a sua cidadania planetária? Gente, que experiência interessante é essa, né? Que acabamos de assistir, os depoimentos dos educadores, nos instigando aí que realmente a mudança passa pela educação. Claro que não é a educação que muda o mundo. A educação, como bem já sabemos, né, ela pode favorecer mudanças profundas nas pessoas. E mudando as pessoas, aí sim, nós conseguimos, com nossa criatividade, com nossas energias, com nossas ações, transformarmos o mundo. Vocês também conhecem, vocês que estão nos acompanhando, alguma experiência assim? Não deixa de compartilhar conosco, não. O chat é um espaço nosso. Que tal aí agora você compartilhar? Olha, aqui na minha cidade, na minha região, tem uma experiência bonita de educação popular, né, de educação inovadora, que traz essa nova consciência. É importante tornarmos visíveis essas experiências, ainda que minoritárias, desde que sejam solidárias, que provoquem esse surgimento do novo. E aí é papel nosso, né? O quanto possível, com todas as tecnologias, com toda a nossa criatividade, dar a elas visibilidade, torná-las conhecidas, para instigar, para provocar. O Papa Francisco, por exemplo,
tem convocado, né, a todos, não só os cristãos, para juntos concretizarmos um pacto global pela educação. Isso significa que a mudança, como dissemos, passa pela educação. E para conversar conosco sobre a questão da profecia de uma mesma humanidade, a nossa convidada desse ensaio é muito especial, Moema Miranda. Moema é membro da Ordem Franciscana Secular, participa da Secretaria da Rede de Igrejas em Mineração. Moema, seja muito bem-vinda, é uma alegria tê-la aqui conosco, e gostaríamos que, nas suas primeiras palavras, você melhor se apresentasse e compartilhasse um pouco de suas utopias, de suas lutas, sobre essa outra humanidade que nós acreditamos e que é possível e que é necessária. Moema. Bom, super boa tarde. Obrigada demais pelo convite, pela possibilidade de estar aqui com vocês. Edivar, Patrícia. Obrigada também por começar inspirando a gente com Dom Helder e aquela verdadeira explosão de construção, né? E com aquela sabedoria tão importante de que a dificuldade é que faz a gente aprender. Então, a dificuldade não é o que paralisa, mas a dificuldade é o que pode inspirar a gente para aprender. Então, quero começar expressando aqui a minha gratidão, a alegria também da Rose, que está aqui nos bastidores, o Marcelo, que está conversando com a gente, e a possibilidade de, nesse momento tão difícil do mundo, tão difícil da humanidade, surgirem ensaios como esse. Mais do que nunca a gente precisa ensaiar muito, porque a grande peça vai demorar, né? A gente hoje está sem projeto, a gente hoje está sem inspiração, a gente hoje está sem liderança, a gente tem um montão de coisa para a gente chorar no mundo hoje. Então, estamos precisando ensaiar a profecia, ensaiar tempo de encontro, ensaiar a fraternidade. Então, quero começar dizendo muito obrigada pela insistência, pela resistência, pela reexistência desse espaço. E me apresento, bom, meu nome é Moema, eu sou carioca, do Rio de Janeiro, sou da Ordem Franciscana Secular, sou professa, participo, então, da família franciscana do Brasil e de todo o mundo, com muita honra, e atualmente participo já há alguns anos da Rede Igrejas em Mineração, que é uma rede que tenta articular as comunidades, as entidades, os vários territórios na América Latina que estão se enfrentando com esse monstro terrível que é o avanço da mineração em todos os nossos territórios, né? Então, desde Brumadinho, a Carajás, mas em toda a América Latina, na América Central também. Então, participo desse esforço e participo também da Rede Eclesial Panamazônica. Então, em relação à Amazônia, a gente tem um carinho especial. Hoje a gente sabe que a Amazônia é o centro do mundo. Nós, no Brasil, que temos 70% da floresta amazônica, temos uma responsabilidade imensa, né, de salvar a floresta, para que a floresta salve a gente. Então, muita alegria de estarmos juntos nesse caminho de profecia. E antes de encerrar esse momento de apresentação, quero também dizer que se a gente vai ensaiar, talvez a gente devesse ensaiar mais do que só o sonho de uma nova humanidade. Nós não só estamos numa casa comum, nós somos uma casa comum. Não existe humanidade sem o resto do cosmos, não existe humanidade sem os outros seres com os quais nós coabitamos esse planeta. Só podemos ser uma nova humanidade se nos entendermos como parte de uma comunidade de destino muito mais ampla, numa visão muito mais cósmica e muito mais abrangente do que uma simples humanidade. Somos parte de um sonho de Deus imenso, num universo cheio de outros universos, um multiverso, um pluriverso. Somos cidadãos do pluriverso. Obrigada. Grata, Moema. Que alegria tê-la conosco. É uma honra ouvir a sua luta, a sua bandeira, as suas histórias, a sua trajetória, um pouco, né, de tantas histórias e vivências. Edivardo falou sobre o Papa Francisco e o Pacto Global da Educação. Você, como uma mulher marcada por
essa relação com outro Francisco, né, o de Assis, que nos deixou um grande legado de vivência, de aprendizado, de conexão com essa mãe natureza, com o universo. Quais influências desses Franciscos, né, o de Assis e o Papa Francisco, como essas influências podem nos ajudar a aprofundar nessa profecia de uma só humanidade? Bom, eu acho que a profecia de uma só humanidade, como eu disse de novo, tem que ser a profecia de mais do que uma humanidade. E acho que esse caminho foi aberto por São Francisco de Assis num período muito difícil também da história, quando toda essa história que a gente está vivendo hoje, né, do supercapitalismo, da economia de mercado, estava recém começando. São Francisco é um santo da Idade Média, lá do meio da Europa, e São Francisco fez uma experiência que é a experiência que talvez a gente tenha que fazer hoje. São Francisco tirou a roupa, ele se desvestiu, ele se desnudou. A roupa como aquilo que protege, que aprisiona, que também coloca a gente em determinados lugares, em determinadas conexões, pertencemos a essa tribo, usamos tal roupa, né? Que nos dá a sensação ilusória de segurança. Francisco tirou essa roupa da família que ele pertencia, do nome que ele tinha, e caminhou no chão da terra dele. E nesse caminhar no chão da terra dele, ele foi descobrindo um mundo muito mais diverso, muito mais interessante, muito mais harmônico e muito mais atraente do que aquele que ele tinha aprendido só dentro da cidade, protegido pela humanidade. Ele foi descobrindo que os rios, que as aves, que os passarinhos, mas também que o sol, que a chuva, são vida, têm vida, são criaturas como nós. São parte dessa infinita criação de Deus. Talvez São Francisco tenha sido o primeiro santo que tirou esse lugar preponderante da humanidade, esse lugar antropocêntrico, essa ideia de que tudo foi criado para a cereja do bolo que somos nós. Deus criou tudo e depois a gente habitou ali como quem cai, como um ET que cai dentro do planeta. São Francisco se deu conta do que hoje a ciência sabe. Nós somos misturados, somos feitos da mesma mistura que a terra, que o ar, que nós somos parte, nós estamos dentro. Então, a ideia principal de São Francisco, da fraternidade universal, eu acho que ela hoje é profundamente inspiradora. E se a gente é fraterno com todo o universo, com o cosmos, a gente, ao mesmo tempo, como São Francisco fez, aprende uma segunda lição dele que é fundamental, que é a lição da minoridade, que é a lição de ser menor e não ser maior. Ele se dizia, Senhor, eu sou um vermezinho, não é que eu sou só um ser humano, eu sou um vermezinho. E isso um pouco nós somos todos, pequenos seres habitados por outros seres. Imagina, na nossa flora intestinal tem 300 trilhões de outros seres sem os quais a gente nem digere. Então, cada um de nós é uma casa de outros seres com os quais nós nos fazemos seres. E aí eu acho que a imagem que São Francisco tinha de Deus, ela também pode nos inspirar, porque quando a gente vai lá para o Gênesis, né? Deus olhou e disse, homem e mulher, vocês são a minha imagem e semelhança. A gente pergunta, mas e esses vermezinhos que habitam nossa flora intestinal, eles também são imagem e semelhança de Deus? Então Deus também é muito mais do que aquela imagem masculina, branca, né? Que a gente às vezes aprende a adorar. Então, será que Deus é essa multiplicidade, essa multiplicação, essa possibilidade infinita de vida? Eu acho que essa inspiração teológica de São Francisco, o Papa Francisco hoje abraça. Abraça, nos estimula e nos inspira a ir adiante. Na medida em que a gente sabe que é parte de alguma coisa que é muito maior do que nós e que Deus está em todos os lugares, como diz o Papa Francisco na oração final, da encíclica Laudato Si, Senhor, tu que estás presente na mais pequenina das tuas criaturas, naquele microscópio, no vírus do coronavírus, tu que estás aí também, não é? Nos ensina essa amorosidade, e aí a gente, na mesma toada, aprende que a apropriação das outras coisas, dos outros seres, é talvez o pior de todos os males.
E aí a gente aprende a simplesmente partilhar e ser. A ideia da sobriedade feliz que o Papa Francisco inspira a gente na encíclica Laudato Si. São Francisco, na regra não bulada, falava: eu não quero ter nada de próprio, tudo pertence a Deus. E eu, como um entre muitos, como uma entre muitos, participo da ciranda da vida. Acho que São Francisco e o Papa Francisco nos inspiram a grandes profecias, a profecias de vida e vida em abundância. Estou aqui, me permite partilhar, maravilhado. Eu já sou um profundo admirador de Francisco de Assis, me sinto também, né, herdeiro de toda essa experiência, né? É um irmão universal, né? É talvez alguém que traz já essa consciência de que somos membros, né, desse todo, do qual cada um é importante, é amado e deveria, ao fazer essa experiência, também amar, servir, cuidar. Então, assim, você quando fala de Francisco, e mesmo do Papa Francisco, a gente percebe assim, essa... não só a docilidade, mas aquilo que está provocando realmente a mudança de mentalidade, né? Renovando o nosso esperançar, né? Igual você começava a sua apresentação falando daquilo que é motivo de tristeza, de preocupações para todos nós com o que estamos vivendo. Mas quando a gente olha esses luzeiros, né? Dom Helder falava que o nosso papel é acender pequenas luzes, né? Minorias aí que talvez instigue grandes obras, grandes projetos, grandes transformações. E o Papa Francisco, com toda a sua fragilidade da idade e de ter um só pulmão, né? E ele tem essa capacidade extraordinária de nos tocar, de nos provocar. Então, você falou desses dois Francisco. E a gente poderia lembrar aqui, claro, como representação de pessoas simbólicas, né, inspiradores, Francisco Julião, por exemplo, ou os mártires, né, Francisco Mendes, nosso Chico Mendes, a nossa Chica das Chagas Silva, né, Francisca, os dois assassinados pela luta por um mundo melhor para todos. Artistas como Chiquinha Gonzaga, Chico Buarque está aí conosco, né? Chico César, nessa pandemia, nos brindou com uma música instigante. E não vou continuar, porque são muitos franciscos e franciscas, e aí, nesse sentido que nós estamos colocando aqui, todos nós podemos ser franciscos e franciscas, né? Quantos filhos aí São Francisco de Assis deixou? Você é uma dessas filhas tão maravilhosas que nos instiga, e essa alegria no quarto ensaio ter aqui conosco, você. Vou parar por aqui, mas não quero parar de te provocar. Pensando, Moema, nesse paradigma que não só o comércio, as tecnologias de viagem, como os aviões, mesmo a internet agora, esse paradigma que estão chamando de mundialização. Se a gente pensar a partir dele, o que tem impedido? Porque não nos falta tecnologia. O que tem impedido da gente avançar nessa consciência planetária, nessa cidadania planetária? E o que tem impulsionado avanços na sua percepção? Ainda mais depois dessa longa pandemia, o que você nos diz? Bom, eu acho assim, Edivar, eu acho que para nós hoje, inclusive para o nosso ensaio e para a nossa possibilidade revolucionária de continuarmos esperançando, é fundamental a gente ter uma noção sistêmica do que acontece. Muitas vezes a gente olha a realidade como pontos soltos e a gente é instigado e é educado, a nossa educação, como ela é hoje, ela nos educa a ver pontos soltos, a não fazer sínteses, a não fazer conexões. Na verdade, a gente vive sobre a hegemonia de um grande sistema que integra e que se coloca ao redor e tem no seu centro organizador o capital. O capitalismo, ele não é qualquer sistema econômico. O capitalismo é muito mais do que um sistema econômico. Ele é um modo de vida, ele é uma cultura, ele é uma compreensão da realidade, ele é inclusive uma teologia. Ele tem o seu próprio Deus, ele tem os seus rituais, ele tem a sua liturgia.
E o capitalismo se constrói em torno de uma divisão que Jesus já tinha entendido na profundidade que ela tem. Vocês lembram que em Marcos, a comunidade de Marcos guardou para nós a memória de quando Jesus diz: não podeis servir a dois senhores, não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Não dá para acomodar, não dá para fazer um ajambramento. E o que o capitalismo, nos últimos 400 anos, fez, desafortunadamente, muitas vezes com participação do cristianismo, foi transformar o lucro de alguns no centro organizador do conjunto da vida. Então, coisas pequenas, por exemplo, eu conto sempre essa história, quando a minha mãe era pequena, na cidade que ela morava, a Páscoa era precedida de um período em que tinha que fazer silêncio em todos os lugares, as igrejas estavam cobertas de manto, você tinha todo um sentido litúrgico na cidade, porque ia chegar a Páscoa do Senhor. Hoje, como é que a gente sabe que a Páscoa está se aproximando? As lojas começam a vender ovo de Páscoa, não é isso? Quando as lojas começam a vender ovo de Páscoa, a gente sabe que a Páscoa está quase aí. E assim também com o Natal, não é? E o Natal agora já começa em outubro, daqui a pouco já começa a ter árvore de Natal sendo vendida nas lojas. Ou seja, a transformação de todo o mundo em mercado e mercadoria, a transformação de tudo em possibilidade de ser comprado, e principalmente uma ideologia extremamente perversa, que pensa que o ser humano é constitutivamente egoísta e competidor, que nós somos o lobo do homem, o homem é o lobo do homem. Os lobos entre si nunca se matam nas suas alcateias, então até a imagem é equivocada. E, finalmente, essa ideia antropocêntrica de que tudo foi criado para nós, seres humanos. Quando a gente olha o cosmos maravilhoso, quando a gente sabe que o nosso planeta está no canto de uma galáxia entre milhares de outras galáxias, a gente tem que cair dessa loucura de pensar que nós somos o centro de algo que nem sequer tem centro, que é todo o tempo multiplicação e proliferação de vida. Mas o capitalismo tem a intencionalidade de que a gente não veja. Então, não é porque a gente não quer. A educação hoje é feita para que a gente não veja. A tecnologia da informação, a inteligência artificial que poderia servir, ela hoje colhe dados numa nova colonização tecnológica, numa nova colonização das nossas mentes, e nós hoje docemente entregamos nossas informações para os Facebooks da vida, para os iFoods da vida, somos seduzidos e nos deixamos seduzir por uma tecnologia que nos vai controlar cada vez mais. Então, o desafio que nós temos de fazer uma leitura sistêmica, ela é essencial para que a profecia possa ser vivida como um esperançar revolucionário de um tempo novo que nasce dos que resistem, dos povos indígenas, dos camponeses, da juventude, dos jovens negros nos Estados Unidos, da nossa juventude no Brasil. Hoje, os povos indígenas são, do meu ponto de vista, a pedra de tropeço do capitalismo, porque eles não se deixaram conduzir, convencer, sensibilizar pela lógica da mercadoria. Eles continuam dizendo, enquanto vocês estiverem com a cabeça e com o coração cheio de mercadoria, vocês não conseguem sonhar, e se vocês não conseguem sonhar, vocês não veem a Deus. Então, eu acredito que a nossa grande esperança hoje é aprendermos a ser solidários, aprender com os povos indígenas, com os quilombolas, com a juventude, com as mulheres, com a juventude negra, com essa floração que nasce nas gretas, que nasce ali onde a gente achava que não tinha mais chance de nascer, com o musgo forte que não se deixa vencer. São essas as plantas que trazem toda a energia do sol, que levam para a terra, que levam para dentro do nosso corpo. É essa floração que eu acredito que o Espírito sopra e é ela que nos dá a esperança de vencer esse mal imenso que é o sistema capitalista, que vai integrando outras formas de opressão, como o racismo, o patriarcado e tantas outras formas de exclusão. Desculpa que eu fale demais. Pois corta. Nossa, nada disso. Foi maravilhoso, né, Patrícia? Estou aqui, ó. Instigador.
Então, gratidão, Moema, por essa partilha. Assim, então, eu estou assim, aqui extasiada, assim, sentindo várias coisas, né? Com vontade de cantar. E aí eu lembrei de uma música, um trechinho que é de domínio público. Você falou da natureza, de pedras, né? Pedrinha miudinha, pedrinha de Aruanda, lajeiro tão grande na Aruanda, ô pedrinha miudinha, pedrinha de Aruanda, lajeiro tão grande na Aruanda, e acessar aí toda essa ancestralidade indígena, africana, como que você traz, né, esses saberes que estão personalizados, ou que o próprio São Francisco, né, de Assis, e que você me falando dele, assim, retomando um pouco, eu lembrando dos saberes indígenas, africanos, gente, como é que é essa conexão, né, mesmo entre religiões distintas, saberes distintos, como é que a gente tem uma chave aí de conexão, onde a gente poderia se unir, né, e pensar o mundo de maneira unida, né? Mas, enfim, a gente tem tantos desafios pela frente para atravessar, né? Mas, assim, você me faz cada vez mais ter certeza da importância de retornar, né, a sankofa, de voltar às origens para poder seguir, de voltar, de regressar às nossas ancestralidades, às nossas histórias, às nossas experiências de Páscoa, como você trouxe, né? Onde eu lembro que na Semana Santa a gente ficava aqui no sertão, todo mundo com medo, tá chegando a Semana Santa, a gente tem que ficar quietinho em casa, aquela coisa do rito, né? E tinha um pouco de medo, mas essa coisa do rito, eu tenho saudade desse rito, da gente em família, enfim. Como é que isso foi se perdendo e a gente foi se perdendo também, enquanto grupo, né? Enquanto não só grupo familiar, mas enquanto luta, enquanto mística. Então, da gente retomar essa união, essa junção que os povos ancestrais têm muito a nos ensinar, né? Em relação a isso. E nós temos a aprender. Então, gratidão por trazer essa reflexão nessa tarde. Gostaria, então, que você partilhasse conosco sobre essa complexidade do contexto, que você até já trouxe algumas coisas, né? Mas como você, Moema, mulher, como você se orienta nesse caminho, né, da profecia? Traga um pouco da sua experiência, como é que você, para a gente se inspirar, para que nos inspiremos também na nossa profecia, na nossa caminhada, no nosso caminhar de esperanças, de esperançar. Bom, Patrícia, eu acho que você inspira mais ainda, né, com essa música tão linda, com essa percepção do tempo presente, que eu acho que é o tempo que a gente está tendo que viver mesmo. Eu fico super feliz no meu nome, eu durante muito tempo achava meu nome esquisito, mas quando eu penso que meu nome é um nome indígena, eu falo, meus pais foram super sábios, né? E eu acho que é esse o tempo que a gente está vivendo, e é isso que me inspira. Me inspira voltar para casa. Me inspira uma metafísica da mistura. Saber que eu sou misturada com tudo. Saber que a energia que passa em mim, imagina, olha, o planeta que a gente vive, antes não tinha nem oxigênio. Foram as primeiras cianobactérias que começaram, que descobriram, que inventaram, que criaram a possibilidade de ter oxigênio no nosso planeta. Elas começaram a fazer uma coisa louca, que era a fotossíntese, pegar a energia do Sol e transformar em energia para a Terra. E isso começou a permitir o surgimento de seres mais complexos, de plantas, de animais, cada vez mais complexos. Todos nós inspirando e expirando. Esse mesmo sopro, esse pneuma, que a vida foi criando em torno do nosso planeta, a atmosfera que nem era ainda, e que foi sendo pela vida. Imagina que a gente continua respirando o ar que os nossos avós respiraram, e nós respiramos porque eles respiraram também, e os nossos bisavós, os nossos tataravós. Imagina que toda essa força continua presente aqui. Eu acho que o que me inspira hoje é esse caminhar de novo como São Francisco, sem sapato, sem medo, no chão da história. Sabendo que o medo é uma energia construída e
e intencionalmente fortalecido nos tempos que a gente está vivendo. Todos os seres vivos têm medo, né? A parte mais antiga do nosso cérebro aqui atrás chama cérebro reptiliano, que está lá nos répteis. Todo mundo tem medo, e o medo é parte da vida, e o medo pode nos permitir ter cautela, ter prudência, ter precaução, não é? Mas esse medo inspirado, esse medo intencional, esse medo educado para ter medo do outro, essa é a arma de dominação do capitalismo. E essa a gente só vence quando a gente caminha em comunhão. Então, se eu tiver que falar uma outra coisa que me inspira e terminar com ela, eu quero dizer que me inspira Maria Madalena. Me inspiram as mulheres que saíram na noite escura, quando Deus mesmo tinha morrido. E elas saíram juntas. Elas não saíram sozinhas, elas não correram para ver quem chegava primeiro, elas foram andando juntas, elas foram andando em irmandade. E porque elas foram andando juntas, elas descobriram que tem um sentimento mais forte que o medo. E esse sentimento é o do amor. O sentimento do amor, o sentimento da vida amorosa que nos inspira, que passa por nós, para nós que fomos mães, da vida que de dentro de nós sai, do leite que é dos outros e está na gente, para todos nós, que uma vez já estivemos no útero de uma mãe, para todos os homens que já foram mulher, porque já habitaram um corpo de mulher, para todos nós que já fomos uma vez uma célulazinha pequena solta por aí, essa possibilidade de conexão que o Espírito de Deus inspira e sopra, é ela que me dá, a cada dia que amanhece, energia, alegria e vontade de dizer, mais um dia, eis-me aqui, Senhor, ao teu dispor. Nossa, Moema, puxa vida, estou emocionado, né, unido muito ao que você está dizendo. A sua provocação realmente toca o coração. Me fez lembrar muito esse filme que foi feito sobre Pedro Casaldáliga, quando você falava do tirar os sapatos, né, de voltar a tocar a terra, e escolheram como nome, né, da sua trajetória, né, colocada no filme, né, Descalços com os pés na terra vermelha, né? E a gente acompanhando um processo de Pedro Casaldáliga, que recentemente nos deixou, infelizmente, mas deixou aí está vivo, né? Em nós, no meio de nós. Como que é bonito isso, esse processo dele se irmanar com as comunidades indígenas, né? Com os ameaçados, e perceber ali, né, naquela experiência, o quanto que o cristianismo e qualquer religião, né, poderia ali ver nas tradições e crenças indígenas um grande convite ao aprendizado, à troca, né, ao crescimento. É muito bonito isso, né? Você, no seu modo de falar, traduz aí o desafio de uma espiritualidade libertadora, que nos anima, que nos sustenta nessas travessias que às vezes são tão escuras, mas que na escuridão podemos, né, contemplar a beleza de um céu estrelado, dar as mãos. É bonito ver, por exemplo, nas leituras do Evangelho de Jesus com os seus discípulos, ele, apesar de falar sempre do medo, mas sempre a palavra mais decisiva é não tenhais medo. Medo de caminhar, de enfrentar, de superar. Vocês não estão sozinhos, né? A ruá divina. Você, quando fala do feminino, né, eu me senti mulher com a minha mãe. Eu me senti mulher hoje com a minha esposa e com a minha filha, né? Irmanada aí nas lutas contra essa violência doméstica, contra toda esse apequenamento, né, do que poderia ser o ser humano com seus sentimentos, com a sua criatividade, com seus dons. Muito obrigado, Moema, que a gente que está aí, quem está acompanhando esse ensaio deve estar encantado, né, e doido para avançar aí nessa esperança, nesse horizonte que você nos abre, cultivar essa espiritualidade esperançada, né? Então, realmente, acho que isso aí que você disse nos apresenta a direção
da importância do discernimento, do tirar tempo, das rodas de conversa que Patrícia nos lembrava, né, na ancestralidade, da gente ter tempo para trocar ideias uns com os outros. Estava ouvindo essa semana um vídeo aí celebrativo dos 80 anos do Frei Carlos Mestre, onde ele falava exatamente do segredo de Deus de se revelar às pequenas rodas, né, das pessoas que se abrem ao amor. Então, precisamos discernir, sim, esses passos rumo à consciência de uma nova percepção nossa de humanidade, de pertencimento a essa mesma e única humanidade. Patrícia, fala, porque senão aqui eu estou tão tocado com essa troca. A palavra é sua. Patrícia caiu, né? Aí, ó, acho que a emoção da tecnologia nos faz realmente perceber que poderíamos estar muito mais avançados como sociedade, né? Então, é isso, Moema. A Patrícia deveria estar aqui para te agradecer realmente essa troca que você traz aqui, essa partilha que você faz de si, né? Não só do que você pensa, do seu modo de ser mulher, cidadã, comprometida, né, com essa caminhada. E que bom, Patrícia, que você voltou. Eu estava tentando fazer um agradecimento à Moema. A palavra é sua, querida. Oi, gente. Você já disse tanta coisa, eu ouvi tudo que você disse e confirmo tudo isso, né? Assim, concordo, agradecer a Moema por, nem sei dizer assim, essa energia que mesmo virtual a gente sente nas suas palavras, no seu semblante, né? E é muito difícil ouvir falar de Madalena e não querer conhecer mais de Madalena, quem foi Madalena, da sua coragem, da sua força, da sua resistência. E que bom poder relembrar essa mulher, a história dessa mulher, e poder conectar ela de novo aqui comigo na minha caminhada. Gratidão, Moema, por trazer, Maria Madalena, por trazer a sua própria experiência, por trazer a sua força na caminhada. E como temos Moema, como temos tantas outras mulheres, né? Temos também homens que lutam, né, em defesa, que trazem os ideais da revolução. Então vamos agora, né, escutar um trecho do discurso de Che Guevara, revolucionário, sobre a luta na Latinoamérica, né, dessa unidade latino-americana, da importância dessa América Latina que precisa se unir, dessa América Latina ameríndia, como diz o nosso, afro-ameríndia, como diz o Zé Vicente, né, em suas lindas canções. Então vamos lá, gente. Aunque lo exiguo de nuestras personalidades nos impide en estos casos ser voceros de su causa. Creemos, y después de este viaje más firmemente que antes, que la división de América en nacionalidades inciertas e ilusorias es completamente ficticia. Constituimos una sola raza mestiza desde México hasta el Estrecho de Magallanes. Así que tratando de librarme de cualquier carga de provincialismo, brindo por Perú y por América Unida. Salud. 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 Então, gente, eu queria chamar o Moema e Patrícia, alguém para essa roda, alguém muito especial, que é nosso irmão Marcelo, querido, né, para a gente continuar essa conversa tão interessante que estamos aqui compartilhando com quem está acompanhando nossos ensaios. Marcelo, seja bem-vindo. E com essa alegria aqui do encontro, eu não sei, eu acho que você tem muita coisa a nos dizer, a partilhar sobre isso. Que alegria. A palavra é sua, Marcelo. Boa noite, ou boa tarde, ou bom dia, quem vê em outro momento, né? Uma alegria grande estar com vocês, Edivar, Patrícia, minha queridíssima Moema, saudade. Tempo que a gente não está juntos assim numa live. Houve uma época que tudo que é de live a gente estava junto, né? E agora já faz um tempinho. Então, para mim, é uma festa reencontrar você. E eu acho que essa cena do filme Diários de Motocicleta,
que nós acabamos de ver e ouvir, essa fala que é histórica porque foi dos diários, foi tirada dos diários de Che Guevara quando ele ainda não era Che Guevara. Então, Patrícia tem toda a razão em dizer, vamos ouvir uma palavra do Ernesto Che Guevara, só que o Ernesto Che Guevara estava se construindo nesta época. Por que eu estou insistindo nisso? É para dizer, gente, que a comunhão é vocação e é profecia. Isso que nós escutamos agora de Moema, tão bonito ela dizer, existe um medo que é meio instintivo, se eu compreendi bem. Se não compreender, ela vai me corrigir. Mas há um medo educado para ter medo do outro. E, infelizmente, se a gente abre os livros de história e olha a história da humanidade, esse medo educado para a gente ter medo do outro entrou na história desde o começo. Se a gente abrir a Bíblia, a gente vai descobrir que o ser humano foi criado comunhão, porque o nome Adão não quer dizer uma pessoa. Adão quer dizer humanidade. Então, Deus criou o coletivo. Deus criou um pertencendo ao outro. O pecado, eu estou usando agora uma palavra, não vamos chamar tradicional, mas vamos chamar especificamente religiosa, bíblica. O pecado é quando a gente sai do caminho da comunhão. Quantas vezes, até hoje, a gente, por aí, gente, o pessoal pergunta, padre, isso é pecado? Beijar é pecado? Namorar é pecado? Não sei o que é pecado? Pecado é sair da comunhão. Pecado é alimentar o medo educado para ter medo do outro, como disse Moema. E aí, gente, retomar a comunhão é profecia. É por isso que nós estamos aqui, ensaios para a profecia. Por quê? Porque a profecia primeira é esta. Tem gente que me pergunta em que o candomblé é profético. O candomblé é tradição, é todo mundo lá cantando, dançando, mas aqui não tem profecia nenhuma. Porque a pessoa entende profecia um conteúdo político expresso de transformação do mundo. E é profecia. Mas como é que o candomblé não é profecia se o escravo, o povo negro, as pessoas negras, eram como mercadoria, eram chamadas de peça. Tinha um preço. Se olhava o dente para ver o preço. E foi a fé, a espiritualidade, em outras palavras hoje, o candomblé, chame como chamar, umbanda, quimbanda, macumba, pode colocar o nome que quiser. Mas foi a espiritualidade afro-brasileira que deu a eles, que restituía a eles a dignidade humana, a consciência da dignidade, que ninguém perde a dignidade, perde a consciência da dignidade. Então, restituiu a consciência da dignidade e restituiu a comunhão, porque eles estavam isolados. Muitas vezes se separava o pai para um engenho de cana-de-açúcar, o filho foi vendido para outra, a mulher foi para outro estado. Mas aquela dimensão de uma comunidade em que todos são filhos de Ançã, todos são filhos e filhas de Iemanjá, e assim por diante, isso significa o quê? Nós somos irmãos e irmãs coletivamente. E essa é a profecia que o Papa Francisco veio trazer para nós, restituir para a humanidade, porque ele escreveu para toda a humanidade, na encíclica Somos Todos Irmãos e Irmãs. E é muito importante, gente, que a gente retome essa questão da comunhão,
como profecia. E como é que a comunhão é profecia? Nós vivemos numa sociedade em que cada um tem o que é seu e quem deseja o do outro é ladrão. A propriedade privada é sagrada. Um está morrendo de fome. O outro tem de esbanjar, joga fora, não tem problema nenhum, mas ele é honesto. Então, a primeira revolução social é a revolução de destruir esse individualismo econômico, cultural, de mostrar que, como dizia toda a tradição já das igrejas cristãs, né? Não é novo, não é de agora, que sobre toda propriedade pesa, incide uma hipoteca social. Os pais da igreja diziam: o que lhe sobra pertence a quem não tem. São Basílio Magno dizia: me mostre um rico, que eu mostro a você ou um ladrão ou herdeiro de um ladrão, porque toda propriedade ela foi adquirida de uma forma violenta. Deus criou a terra para todos, criou os bens para todo mundo, a terra dá fruta para todo mundo. Então, se eu me aposso, eu cometo violência. E aí mudar esse sistema, transformar isso, é essencialmente profecia. E aí eu queria pedir a vocês para olhar essas profecias hoje. Por exemplo, tem gente, agora no mundo, no Brasil de hoje, acho que a pior acusação, quando eu era menino era assim, agora voltou. Comunista, comunismo. E o pessoal acha que comunismo é uma barbaridade e não pergunta o que é, como é, o que significa. Então, eu convido vocês a trabalhar isso, a dizer: Jesus foi comunista. Vamos ter coragem de dizer isso? Porque Jesus propôs comunhão. Existe um tipo de comunismo que pode ser totalitário, que aconteceu de, por exemplo, ser violento. Existiam formas de comunismo com as quais a gente pode não estar de acordo. Dom Helder Câmara, nosso mestre querido, ele dizia assim: o socialismo é um sistema essencialmente bom com alguns erros. O capitalismo é um sistema essencialmente mau com algumas coisas boas. Então, gente, é muito importante retomar a utopia, a esperança. Eu participei intensamente, conto isso para vocês com orgulho, da construção assim, de como a teologia da libertação dialoga com o bolivarianismo. Vocês sabem o que é bolivarianismo? Dom Helder Câmara, em 65, escreveu de Roma uma carta dizendo: esse sonho de uma América Latina unida, a independência de todo tipo de imperialismo. E o presidente Hugo Chávez restituiu isso na Venezuela, hoje vítima de uma guerra híbrida, uma guerra violenta, uma guerra econômica e uma guerra de propaganda do Império Norte-Americano. Mas a ONU tinha proclamado a Venezuela em 2010 livre de analfabetismo e livre da fome, gente. Hoje tem fome, mas é consequência da guerra. Então, nós todos que estamos aqui nesse programa, se vocês estão em ensaio para a profecia, eu acredito que é porque vocês estão conosco nesse sonho, nessa utopia, nessa visão profética de querer um mundo novo, tá certo? Não quero atrapalhar até o fim, esse programa eu já estou falando demais, né? E a gente está perdendo de ouvir a nossa Moema,
que hoje está com a gente, com tanto, para nós é tão bom. Muito obrigado. Não, Marcelo, foi muito boa a sua partilha e quem está aí acompanhando percebeu logo a relação que tem com aquilo que nós estávamos conversando com Moema, e realmente esse ensaio está tocando-nos profundamente, nos instigando realmente a pensar o rumo que nós podemos dar, passos que podemos dar na direção da construção de algo novo, que responda aos desafios do tempo que vivemos. Não queremos agora, Marcelo e Moema e todos vocês que estão acompanhando, deixar que esse sentimento que brota na gente quando escuta vocês, que é de colocar as mãos na massa, que a gente fique só no sentimento. Não. Queremos ficar para além dessa análise, dessa reflexão que a gente, no nosso método latino-americano, fala do ver e do iluminar. Não, a gente quer ir para os ensaios que nos levem a gestos concretos, não é mesmo? Então, que cada um olhe para a sua comunidade, que cada um pense, né, que essa consciência global nos leva a maior compromisso com a nossa ação presencial, no local onde a gente vive, com as demandas, com as ameaças que ali tem, né, e cuidando melhor da vida. Lembrando que é preciso dar as mãos, pois juntos e organizados é que somos fortes. Que tal, então, participarmos de um grupo, um movimento popular, uma organização da sociedade civil, um partido político comprometido com a vida, uma pastoral social? Que tal, hein, Patrícia, valorizarmos o comércio local, as feirinhas, os produtos da agricultura familiar? Edvar, eu queria propor uma coisa bem concreta. Eu queria propor que o pessoal que não leu ainda Fratelli Tutti, a encíclica do Papa, sobre somos todos irmãos e irmãs, que pudessem ler. Ela é curta, ela não é uma carta muito longa, e ela tem uma linguagem aberta a todo mundo. Mas eu queria uma tarefa a mais. Eu queria que, lendo, vocês trouxessem para nós e compartilhassem aqui conosco no site. Ou no grupo de WhatsApp. Ou no grupo de WhatsApp, é isso. Eu sou, em termos técnicos, o mestre é você. Pudessem compartilhar conosco o que acharam mais importante, mais real para a nossa comunidade concreta. E se alguém quiser mandar uma respostazinha para o Papa, faça também, porque quem escreve carta quer resposta. Se escreve uma carta, quer que a gente responda. Qual é a resposta que você dá para o Papa? Pode ser como tarefa para essa semana? Pode ser. Obrigado. Então, essa proposta do Marcelo que nos fez aí, eu acho que está ao alcance de todos nós. Quem não leu, lê a Fratelli Tutti, né? Ainda mais depois que a Moema partilhou conosco, né? Então, e quem já leu, já pode aí voltar sobre ela e certamente marcou muita coisa, né? E a partir dessas partilhas, compartilhar com todo o grupo que está fazendo esses ensaios. E é isso, minha gente. Estamos, infelizmente, pelo tempo, chegando à hora da despedida, né? Então, agradecemos e expressamos a nossa gratidão a todos que participaram desse ensaio, desse quarto ensaio, especialmente a equipe que esteve à frente. A Moema, nossa querida convidada, muito especial de hoje, ao irmão Marcelo, que nos brindou agora com essa reflexão, que está sempre conosco aí, a querida Patrícia, minha companheira de apresentação, aos que não aparecem diante das câmeras, mas que foram decisivos, né? O Luca Pacheco, o Helder, que está aí conosco sempre, a Jennifer, e cada um dos membros das equipes de coordenação, equipe de conteúdo, de secretaria, de metodologia e de edição. Que todos ajudem na motivação, na divulgação, no aprofundamento de nossos ensaios. Não podemos esquecer de dizer que estes ensaios são frutos de uma grande parceria da nossa comunidade Bremen, com o canal Paz e Bem, com o MEL, com o curso de Ciências da Religião EAD da Unicap, o Movimento Nacional de Fé e Política e do CEBI. Lembramos que agora temos os nossos ensaios disponíveis no blog da comunidade Bremen. Lá vocês encontram também os textos, poemas, pensamentos e ideias de para suas rodas de conversa. E aí, você também vai ensaiar a profecia em sua comunidade? Um grande beijo para vocês.
Muito obrigado. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada, Edvar. Obrigada, Marcelo. Que alegria. Obrigado, Moima. Alegria imensa. Obrigada pela força de continuar ensaiando, hein, pessoal? Isso, a gente não desiste, né? Sim. Não, até quem é a tecnologia para nos atrapalhar, tem que nos ajudar. Por isso, exatamente. Por isso que eu queria convidar vocês a gente encerrar esse ensaio ouvindo uma colega da nossa comunidade, a Cíntia, cantando a música de Tom Zé, composta no Fórum Mundial Social, né, Unimultiplicidade. É com você, Cíntia. Neste Brasil, corrupção, pontapé, bundão, puto saco de mau cheiro, do Acre ao Rio de Janeiro. Nesse país de manda-chuvas, cheio de mãos e luvas, tem sempre alguém se dando bem, de São Paulo a Belém. Eu pego meu violão de guerra pra responder essa sujeira, e como começo de caminho quero a unimultiplicidade, onde cada homem é sozinho, a casa da humanidade, onde cada homem é sozinho, a casa da humanidade. Não tenho nada na cabeça a não ser o céu, não tenho nada por sapato a não ser o passo. Nesse país de pouca renda, senhoras costurando, pela injustiça vão rezando, da Bahia ao Espírito Santo. Brasília tem suas estradas, mas eu navego noutras águas, e como começo de caminho quero a unimultiplicidade, onde cada homem é sozinho, a casa da humanidade, onde cada homem é sozinho, a casa da humanidade, onde cada homem é sozinho, a casa da humanidade, onde cada homem é sozinho, a casa da humanidade.